A gente vai dar início agora à nossa mesa redonda, a primeira, agora do horário da tarde. O nome da mesa é Ultraprocessados de Sociedades Saudáveis. O que precisamos saber? Vou chamar agora a nossa moderadora, Alzira Nascimento Guerra, nutricionista que atua no Laboratório Municipal de Saúde Pública, no setor de análise de rotulagem. Por favor. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a organização do evento pelo convite e dizer que me sinto muito honrada de fazer parte dessa mesa. Para começar, para compor a mesa, eu chamo o Dr. Paulo César Pereira de Castro Júnior. O Dr. Paulo César é docente, nutricionista, formado pela UERJ, mestre e doutor em Ciências da Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz. Atualmente trabalha no Instituto de Nutrição Josué de Castro, UFRJ, onde atua como professor adjunto do Departamento de Nutrição Social Aplicada. Ele é membro do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Segurança Alimentar e do Grupo de Pesquisa em Epidemiologia, Nutrição e Saúde Pública da Fiocruz. Ele também é membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e da Rede de Pesquisadores em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Também chamo para compor a mesa a doutora Daniela Canella. Seja bem-vinda. A doutora Daniela é docente e nutricionista, mestre e doutora em Nutrição e Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Atualmente trabalha como professora do Departamento de Nutrição Aplicada e no Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. É pesquisadora na área de saúde coletiva com ênfase na epidemiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: obesidade, consumo alimentar, ambiente alimentar e avaliação de programas e políticas de alimentação e nutrição. Seja bem-vinda, doutora Daniela. Também chamo para compor a mesa a doutora Emanuele Pereira de Oliveira Correia. Seja bem-vinda. A doutora Emanuele é enfermeira, sanitarista, especialista em saúde da família e gestão de rede de atenção à saúde. A doutora Emanuele também é mestre em saúde coletiva, com ênfase na atenção primária pela UFRJ. É doutoranda em epidemiologia em saúde coletiva da ENSP. Atualmente é superintendente de integração da área de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Seja bem-vinda. Passo, então, a palavra ao doutor Paulo César. Então, tá bom. Então, passo a palavra para a doutora Daniela. Apresentação? Tá bom. Bom, boa tarde para todo mundo. Queria muito agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão importante, que é a questão dos ultraprocessados. Pedi para falar antes do Paulo, porque a gente combinou um pouco as nossas apresentações para elas ficarem complementares, não ter muita sobreposição. Então, considerando o tema da mesa, o recorte que eu fiz para essa apresentação é alimentos ultraprocessados, o que são, quais são os problemas relacionados ao consumo desses alimentos e como identificá-los. Bom, essa nomenclatura de alimentos ultraprocessados, ela é relativamente nova, ela é proposta pela primeira vez em 2009, em um comentário que o professor Carlos Augusto Monteiro publicou na Public Health Nutrition, apresentando uma nova forma de classificar e de pensar agrupamentos de alimentos. Tradicionalmente, a ciência da nutrição trabalhava com uma abordagem mais focada em agrupamentos relacionados a nutrientes. E nesse texto, pela primeira vez, de forma mais estruturada, o professor Carlos começa a problematizar essa questão e dizer que talvez para o cenário de obesidade e doenças crônicas que a gente vive, né? Essa abordagem baseada em nutrientes
não seria suficiente para explicar esse fenômeno de crescimento da obesidade e das doenças crônicas e as mudanças no perfil de alimentação da população ao longo do tempo. Então, esse texto foi publicado em 2009 e começou, a partir disso, outros artigos científicos a se debruçarem sobre o tema. No início, mais no Brasil, porque essa proposição é brasileira, então, nos primeiros anos, os textos publicados foram de pesquisadores brasileiros, mas depois isso começou a escalar o mundo, e hoje a gente tem artigos utilizando o que depois foi chamado de classificação nova em países de todos os continentes do globo, né? Na sequência, depois de 2009, e com o avanço das publicações científicas na temática, em 2014 foi publicado o Guia Alimentar para a População Brasileira, que adotava como um de seus referenciais teóricos essa classificação nova e trazia ali como um dos grupos de alimentos os ultraprocessados, com uma mensagem clara de que esses alimentos deveriam ser evitados. Mais recentemente, em 2019, foi publicado um outro texto atualizando um pouco a classificação nova, explicando um pouco melhor os grupos, definindo um pouco mais elementos dos ultraprocessados, trazendo elementos operacionais para identificar esses alimentos. Então, a classificação continua sendo a mesma, mas teve algum aperfeiçoamento ao longo do tempo. Acho que quem estiver interessado na temática, esse texto de 2019 é bem interessante para isso. Então, o que é essa tal dessa classificação nova? Acho que um ponto muito importante de dizer é que ela, apesar de, por vezes, a gente usar essa nomenclatura porque é mais fácil falar, ela não se baseia só no nível ou no grau de processamento dos alimentos. Ela considera a extensão, então grau, nível, mas também o propósito do processamento dos alimentos. Para que aquele alimento foi processado? Qual era a intenção no processamento daquele alimento? Isso é muito importante porque tem relação com a criação de novos alimentos, com a utilização de determinados ingredientes, que talvez só façam sentido quando se quer criar formulações novas. Aqui tem os 4 grupos da classificação nova, então os alimentos in natura ou minimamente processados, os ingredientes culinários processados, os alimentos processados e os ultraprocessados, que é como a classificação está organizada, mas o centro da minha fala é o último grupo, os ultraprocessados, que são essas formulações industriais, feitas basicamente com ingredientes como óleos, sal, açúcar em geral, pouca participação de alimentos in natura, que são aqueles tradicionais que fazem parte, no Brasil, ainda da maior parte da nossa alimentação, e que tem a adição de substâncias sintetizadas e de uso exclusivamente industrial e também de aditivos alimentares. Então, se a gente pensa no propósito do processamento, isso é uma coisa completamente diferente de quando se pensa em alimentos industrializados e o arroz é industrializado. Ele foi beneficiado, passou pelo polimento, embalado e distribuído por vezes em longas distâncias. Então, a lógica não é a industrialização, é o quanto se processa, mas para que esse processo é o que se usa nesse processamento. 2 pontos importantes quando a gente pensa em ultraprocessados, então, são os processos envolvidos, mas também os ingredientes. Os processos, eles são importantes, é claro, mas tem muitas questões que, por exemplo, para o consumidor, para as pessoas quando vão tomar a decisão de comprar um alimento ou outro, isso não é possível que elas fiquem sabendo por quais processos aqueles alimentos passaram, né? Mas os ingredientes, sim. Então, eles são um marcador importante do que são os ultraprocessados. Então, no slide anterior, eu falei de ingredientes de uso exclusivamente industrial e de aditivos alimentares, que e não são todos os aditivos, são principalmente aqueles que têm como intenção modificar algum atributo sensorial dos alimentos, conferir cor, conferir aroma, conferir textura, são que têm sido chamados de aditivos com funções cosméticas. Então, esses vão ser marcadores importantes dos ultraprocessados. Diferente
por exemplo, um leite de caixinha que vai ter ali algum aditivo para favorecer a conservação desse alimento, mas não se quer transformar o leite de caixinha em outra coisa. É diferente da bebida láctea, que tem ali produtos que são só de uso industrial e que tem aditivos e outros ingredientes que visam a transformação, a viabilização daquela mistura de coisas em um produto comercializável. Esses são alguns dados, né, de evolução das compras de alimentos ultraprocessados no Brasil. Então, aqui eu estou focando em dados do país como um todo. Esses dados são da pesquisa de orçamentos familiares de 2002, 2008 e 2017. O pedaço vermelho da barra representa os alimentos ultraprocessados. Então, num período relativamente curto de tempo, né, cerca de 15 anos, a gente observa aí um crescimento da participação energética desses alimentos ultraprocessados na dieta das famílias brasileiras. Se a gente compara o período de 2002 a 2008 e 2008 a 2017, a gente percebe que teve aí uma desaceleração do crescimento. O aumento continua acontecendo, mas ele foi desacelerado. E aí a gente pode ter milhares de hipóteses para essa mudança, né? Entre 2008 e 2017, a gente teve questões políticas e econômicas importantes no país, mas a gente teve também a publicação do Guia Alimentar, que em alguma medida pode ter contribuído para a agenda de políticas públicas de alimentação e nutrição e para a agenda de políticas intersetoriais também, que podem ter contribuído para desacelerar esse crescimento. Aquele último gráfico é só para mostrar que uma questão importante é que nos anos de 2002, a diferença de consumo de ultraprocessados entre a parcela mais pobre e mais rica da população era bem grande. Então, a primeira bolinha ali, a amarela, aqui, esse aqui representa a população mais rica e essa a mais pobre. Quando a gente chega em 2017, 2018, a gente vê que tem um encurtamento dessa distância. O consumo de ultraprocessados entre a população mais vulnerável socialmente ainda é menor que entre a população mais rica, era em 17 pelo menos, o preço dos alimentos mudou de lá para cá, então essa distância pode estar menor agora, mas o crescimento do consumo estava muito mais acelerado entre a população mais pobre, porque esses alimentos estão ficando mais baratos, mais disponíveis no nosso ambiente, então isso pode contribuir. Então realmente a gente precisa de ações e políticas públicas para deter esse crescimento. Eu fiz uma atualização de problemas relacionados ao consumo de ultraprocessados, aqui fazendo um recorte para a saúde só, tá? Para desfechos em saúde. Então, a gente já tem, pelo menos, esses estudos com algumas evidências sólidas, mais de uma evidência para o mesmo desfecho, mostrando que o maior consumo de ultraprocessados está associado ao ganho de peso e obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, asma, DPOC, doença inflamatória intestinal, doença renal crônica, doença hepática gordurosa não alcoólica, depressão, demência, fragilidade e mortalidade precoce. Então, é um conjunto significativo de doenças e, por isso, também, não só por vários outros impactos dos ultraprocessados, mas se a gente pensa no setor saúde, se eles estão associados ao desenvolvimento dessas doenças, é importante a gente intervir nessa agenda. Bem, eles vão estar associados a essas doenças por diferentes mecanismos, né? Então, se a gente identificasse um único mecanismo que associa ultraprocessado a ao conjunto de doenças crônicas, a gente poderia modificar a composição desses alimentos e, com isso, resolveria o problema. Então, se é um determinado nutriente ou se é um determinado aditivo ou ingrediente, isso poderia ser subtraído dos alimentos, poderia ter uma reformulação dos produtos e eles, então, não serem danosos à saúde. O problema é esse, são muitos mecanismos, diferentes mecanismos para a mesma doença e doenças diferentes com diferentes mecanismos. Então, pensar em reformulação talvez não seja uma estratégia viável. Eu trouxe um texto que não é novo, do professor Carlos Monteiro, uma entrevista que ele deu na revista Época em 2018, que ele fala sobre processamento de alimentos. E ele diz o seguinte, isso não significa que todo processamento seja nocivo.
Pelo contrário, o processamento de alimentos foi benéfico pela maior parte da história. É graças a essas tecnologias que temos leite pasteurizado, carnes preservadas em sal para durar mais. A maioria dos artigos que comemos passou por algum processo industrial. E não há problema nisso. Essas práticas só se tornam deletérias quando a reengenharia de alimentos é tamanha a ponto de o produto final não guardar semelhança com o original e conter uma série de aditivos industriais sem valor nutricional que aumentam a durabilidade, melhoram a aparência e o gosto e estimulam as pessoas a comerem mais. Então, por isso a distinção de processamento e de industrialização de alimentos. Como que a gente pode identificar esses alimentos? Estou indo aí para a minha reta final. A classificação nova, então aquele texto que eu mencionei de 2019, explica melhor essa definição operacional do que são os ultraprocessados. Então, tem o conceito de que são essas formulações industriais, mas essa definição operacional tenta facilitar a identificação dos alimentos. Então, são aqueles que têm pelo menos um ingrediente característico desses alimentos, aqui tem uma lista, ou que tem classes de aditivos com a finalidade de tornar o produto final mais palatável ou atraente, que são o que eu mencionei como os tais aditivos com funções cosméticas. No mês passado, a gente publicou um texto, eu e um conjunto de autoras, explorando dados de rótulos de alimentos. Então, nesse trabalho, foram analisados quase 10 mil alimentos que estão disponíveis para venda no supermercado, todos, sem separar inicialmente se eles eram ultraprocessados ou não. Então, a partir de tudo que era embalado nesses supermercados, a gente aplicou a classificação nova para classificar cada um desses alimentos e depois, analisando a lista de ingredientes e a informação nutricional, aquela tabelinha de informação nutricional dos alimentos, a gente identificou os aditivos, a presença desses aditivos com funções cosméticas nesses alimentos e se eles seriam classificados pelo critério da Organização Pan-Americana de Saúde como altos em açúcar, gordura, sódio e tendo a presença de edulcorantes, porque diferente da nossa legislação brasileira, a Organização Pan-Americana sugere que os edulcorantes, né, sejam destacados no rótulo. E a gente queria ver qual a porcentagem dos ultraprocessados que tinham alguma dessas coisas. Porque ainda que essa fosse uma definição teórica, ela não tinha sido aplicada na prática, a gente aplicou nessa lista de 10 mil alimentos. Então, desses quase 10 mil alimentos, 7 mil eram ultraprocessados, os disponíveis no supermercado, que tinham ao menos um nutriente crítico e edulcorante, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, eram 97,1%. Então, mais de 91%. Com ao menos um aditivo com função cosmética, 81%. E se a gente combinasse os critérios de o alimento ter ou a classificação da OPAS para alto em ou algum aditivo cosmético, seriam 98,8%, com algumas diferenças entre os grupos, mas aqui tudo com mais de 97%. Então, esse critério operacional para classificar o processado, ele funciona. Aqui, só para brincar, eu repliquei aqui a regra que a gente usou de combinar nutriente crítico e aditivo cosmético e combinei a classificação da Anvisa, né, a rotulagem que está vigente, e aditivo cosmético, e aí a gente vê que o critério da Anvisa, os pontos de corte, eles são um pouco rebaixados. Então, na média, ele vai classificar lá 94% dos produtos, mas para algumas subcategorias, essa classificação vai ser bem menor, né? Então, tem aí como destaque os pães, doces em geral, massas, refeições prontas e refeições prontas. Então, é mais rebaixado o critério, a gente poderia ter um critério um pouco mais exigente, seria importante. Então, para finalizar, os ultraprocessados, eles apresentam um perfil de nutrientes e não nutrientes, que são esses outros componentes, que parecem não contribuir para a saúde, então a gente tem aí um volume razoável de evidências que mostram que eles não contribuem para a saúde, eles estão associados ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas, e a correta identificação desses produtos, ela é útil
tanto para a formulação de políticas e legislação, para o monitoramento, para a avaliação e para o aperfeiçoamento das políticas e para a nossa agenda regulatória, e também é importante para a decisão informada dos indivíduos no momento da compra. Eu coloquei a decisão dos indivíduos depois, porque eu acho que a gente vive numa sociedade muito desigual e de oferta muito desigual de alimentos. Então, a gente precisa de política pública para apoiar as pessoas na tomada de decisão e não delegar a tarefa para as pessoas. E era isso. Desculpa ter passado um pouquinho. Obrigada, doutora. Agora, doutor Paulo, por favor. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer o convite, especialmente na figura da Aline e da Cecília, da representação da UNAD aqui na frente, que me fizeram o convite para participar da fala, da mesa, né? E é um prazer estar aqui com vocês, dialogando sobre esse tema que a Dani já colocou aqui, já iniciou a nossa conversa. Segundo, quero pedir desculpa pela voz falhando, né? Eu estava dando aula até meio-dia agora, de manhã, e de 8 a meio-dia a voz começou a sumir um pouquinho no final do dia, mas a gente vai lá, a gente vai conversando, a vida de professor é assim mesmo, né? Faz parte. Bom, exatamente, eu não preciso fazer uma projeção vocal tão grande agora. Bom, recebendo, né, a questão da mesa, né, o título da mesa, a demanda da mesa, veio essa pergunta para a gente, né? Ultraprocessados e sociedades saudáveis, o que precisamos saber, né? Então eu fiquei numa onda de ficar refletindo o que a gente poderia dialogar. A primeira parte foi essa explanação ótima que a Dani fez aqui para a gente, que é entender o que são e seus impactos, né? Primeiro a gente precisa saber o que é ultraprocessado, né? Quais são os impactos desses alimentos ou desses produtos, né, Dani, que a gente também pode ter essa discussão também, né? Na saúde da população, no meio ambiente, numa série de questões, né? Então a gente tem essa seria a primeira intenção da minha fala. Mas como a Dani já trouxe, não vou abordar essas questões aqui, né? Acho que eu vou para um outro caminho, complementando um pouco da fala da Dani, né, da Daniela. E seria aqui, iniciando, onde estão esses alimentos, onde eles estão presentes, né? E qual é o papel do Estado? O que o Estado tem a ver com isso, né? O que o Estado tem a ver para olhar com essa questão dos alimentos ultraprocessados, né? Então, pensando onde estão, eu fiz aqui uma divisão a partir do meu olhar quanto Paulo pesquisador, que é a lógica do ambiente alimentar, né? Que é a lógica ali da gente, onde a gente está acessando esses alimentos, né? E aí eu trouxe também uma classificação de ambiente alimentar de acordo com os níveis de ambientes. E um primeiro nível que eu estou colocando aqui para a gente pensar e refletir juntos onde eles estão é o ambiente alimentar comunitário, né? Que seria o ambiente dos bairros, né? Do domínio dos bairros, dos territórios. E trazendo aqui uma análise para o município do Rio de Janeiro, né? Na minha tese de doutorado, eu acabei trabalhando com uma investigação do ambiente alimentar a partir dos dados da própria vigilância sanitária, e a gente encontrou, né, eu acabei encontrando dentro do meu estudo, que os alimentos ultraprocessados estão muito mais, os estabelecimentos que comercializam alimentos ultraprocessados estão muito mais presentes nos territórios do município do Rio de Janeiro do que os alimentos que comercializam, por exemplo, alimentos in natura e minimamente processados, né? Então, eles estão mais presentes, os alimentos ultraprocessados, do que os alimentos in natura. E distribuídos em todo o território do município do Rio, né? Existe uma concentração maior naqueles territórios de maior renda, mas eles estão distribuídos, os estabelecimentos que comercializam alimentos ultraprocessados estão distribuídos em todo o município do Rio de Janeiro. Um estudo também publicado recentemente, né, republicado no início desse ano, né, com um coletivo de pesquisadores aqui do Rio e de Minas Gerais, né, da UFMG, estudou a distribuição dos desertos e pântanos alimentares no município do Rio de Janeiro, levando em consideração o entorno das escolas públicas e privadas do município do Rio de Janeiro. Aí aqui eu quero trabalhar especificamente o conceito de pântano alimentar, né, que seria aquele território, aquela área onde você tem uma maior disponibilidade, uma maior densidade de estabelecimentos que comercializam alimentos ultraprocessados comparados a alimentos in natura e minimamente processados, alimentos saudáveis, né? E aqui também a gente encontrou
que existem muito mais pântanos alimentares no município do Rio de Janeiro, existem muitos pântanos alimentares, e também tem uma outra questão que agrava a situação, né? Os pântanos são mais presentes nos territórios de grande vulnerabilidade, nos territórios de segregação social, né? Nesses territórios mais vulneráveis, né? Então a gente vai observando um pouco disso, né? Dessa presença dos pântanos alimentares nesses territórios, né? Então é uma questão também a gente pensar e discutir, né? Quem está acessando esses produtos, né? Uma coisa que a Dani também já trouxe para a gente na fala dela, né? Dialogando um pouco com a fala da Dani. Pensando aqui agora num outro tipo de ambiente, né, que seria o ambiente alimentar organizacional, o ambiente alimentar do consumidor, né, que é aquele ambiente onde organizam pessoas, por exemplo, esse espaço aqui nosso, né, seria um ambiente organizacional, né, esse espaço, esse centro de convenções, mas pensando em escolas, hospitais, né, seria um pouco do que a gente, vou trazer um pouco de algumas evidências, né. E aqui eu vou olhar para o meu território, né, o território onde eu atuo, que é o território da UFRJ. Na UFRJ, esse estudo conduzido pela professora Letícia Tavares, que eu sou também membro integrante, também identificou que nos espaços internos da UFRJ, a gente tem uma disponibilidade muito maior de produtos ultraprocessados do que os alimentos in natura e minimamente processados, né? O que faz com que a gente trabalha muito uma questão de um índice de saudabilidade, né, dos estabelecimentos ou do ambiente que leva em consideração essa comparação entre alimentos ultraprocessados e alimentos in natura, né, e quanto maior a presença de alimentos ultraprocessados, menor esse índice de saudabilidade, essa elevada presença de alimentos ultraprocessados no território, nesse ambiente alimentar organizacional, faz com que esse índice de saudabilidade seja muito baixo nesse ambiente universitário, né, chegando ali a um índice de 40 numa escala de 0 a 100, né? Então mostrando o quanto que esse ambiente não é saudável na perspectiva da distribuição de alimentação, né? E aqui eu trago um dado que também é super recente, né? Eu estou na coordenação de um estudo chamado Comercialização de Alimentos em Escolas Brasileiras, que está investigando, né, a disponibilidade, aspectos relacionados ao comércio de alimentos em escolas privadas das 27 capitais do Brasil, e a gente tem alguns dados que são preocupantes. A gente está aplicando esse mesmo índice de saudabilidade, e o melhor cenário do Brasil, das capitais brasileiras hoje, é Porto Alegre, que tem um índice de saudabilidade pior do que o da UFRJ, né? Porto Alegre hoje tem um índice de saudabilidade de 31, uma escala de 0 a 100, mostrando o quanto que tem a disponibilidade de alimentos ultraprocessados nesse espaço das escolas privadas da cidade de Porto Alegre. Quando a gente olha para o município do Rio de Janeiro, esse cenário é ainda mais agravado. Assim, o índice de saudabilidade do Rio está aqui na casa do 23, né? Dentro dessa escala de 0 a 100, o Rio recebeu uma nota 23, não estaria aprovada no final do ano, né? Então o Rio teria esse grande problema, né? Então eu vou chegar depois a importância do debate da lei de proibição de ultraprocessado em escolas mais à frente, né? Uma outra questão também que a gente precisa cada vez mais problematizar, né, que é o ambiente da informação que a gente está colocado, né? Então trouxe aqui 2 estudos, né? Um estudo dos pesquisadores da UFMG que faz uma análise sobre as propagandas que são vinculadas no ambiente da televisão aqui no Brasil, né? E mostra que grande parte das propagandas de alimentos de alimento ultraprocessado, né? Então, os alimentos ultraprocessados são os alimentos que estão disponíveis nas propagandas, né? E aqui também eu trago parte também de um trabalho de aluno de iniciação científica lá da UFRJ, do qual eu sou orientador, que também fez uma análise de mídias sociais, das redes sociais, né? Fazendo um diálogo aqui entre o ambiente da informação e o ambiente digital, né? Que é outro tipo de ambiente alimentar que a gente está discutindo atualmente, e que também mostra, né, que grande parte dos alimentos vinculados, propagandeados nas redes sociais de supermercados do município do Rio de Janeiro de alimentos ultraprocessados, né? Então, mais uma evidência de como que esses alimentos são muito mais colocados na mídia, muito mais propagandeados, publicizados do que os alimentos in natura e minimamente processados. Quando a gente vai olhar também, hoje em dia, a gente está numa era digital, vamos discutir então o ambiente alimentar digital, né? E quando a gente vai observar, né, o que está disponível nos apps, né, nos aplicativos de comida, mais uma vez,
os ultraprocessados largam na frente, né? Então, esse é um estudo coordenado pela professora Paula Martins Horta, também da UFMG, que traz isso, que aqui no Brasil, né, nesse contexto de BH, numa grande capital do Sudeste, os alimentos que são mais presentes nas plataformas de comércio de comida digitais é o de alimento ultraprocessado, ao mesmo tempo que também são os alimentos mais propagandeados dentro dessas plataformas de comida, né? Então, a gente vai mostrando aí o quanto que esses alimentos estão cada vez mais presentes na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? E aí eu começo a pensar, né, mas qual é o papel do Estado? Qual é o papel do Estado nesse cenário, né? O cenário que a Dani coloca para a gente, esse cenário da disponibilidade, né? Desse cenário de onde esses alimentos estão, né? E aí aqui eu trago uma figura produzida por um grupo de pesquisadores liderado pelo professor Boyd Swinburne, que coloca que para a gente ter práticas saudáveis, a gente precisa de um maior equilíbrio entre o que está colocado pela sociedade, né? Para que o indivíduo possa ter uma relação individualizada mais tranquila, né, para que ele possa ter melhores decisões. E é importante a gente cuidar dessa inclinação aqui, né? Então, o Estado ele precisa atuar que esse local, que essa sociedade tenha uma menor inclinação, que a rampa seja menos íngreme. A gente não precisa ter tantos esforços para tomadas de decisões saudáveis, né? O Estado tem que dar garantias para que a tomada de decisão saudável seja viável para aquela população, né? E aí eu também lembro, né, que em 2010 a gente tem uma emenda constitucional onde coloca que a alimentação é um direito, né? E é um direito básico. Então deveria e cabe ao Estado, né, respeitar, proteger, promover e prover o direito humano à alimentação adequada e saudável. Em 48, a gente tem lá a Constituição dos Direitos Humanos, né, da ONU, que coloca a alimentação. Em 2010, a gente assume isso na nossa própria Constituição, né? Então, caberia ao Estado garantir esse direito humano à alimentação adequada. E aí eu trago alguns exemplos, né? Na perspectiva do prover, o que o Estado tem garantido, né? O que o Estado tem garantindo, né? Então, o prover seria aquela ideia de o Estado oferecer o alimento quando as pessoas não têm condições de acessar esses alimentos, né? Então, a gente pode pensar nos programas de transferência de renda, por exemplo, pode pensar no prover no sentido das cozinhas comunitárias, a gente pode pensar no prover na perspectiva da cesta básica, mas eu trouxe aqui um exemplo recente que utiliza a questão do ultraprocessado, né, que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, em 2020, constrói uma resolução, né, a resolução 6, que organiza a forma que os alimentos, a forma como os cardápios têm que ser construídos a partir da lógica de processamento de alimentos, né? Então, limita a quantidade de ultraprocessados dentro desse seu cardápio, né? Da oferta de alimentos para as escolares da rede pública de ensino, né? Então, isso é uma política pública importante também de a gente colocar, do quanto que essa classificação nova, ela é potente no sentido de fomentar a política pública, como a Dani colocou, né? Então, na garantia do provimento, né, do prover a alimentação para essa população. Na perspectiva do proteger, também cabe ao Estado fazer a proteção da população dentro desse cenário que eu mostrei para vocês, né? E hoje a gente tem uma discussão interessante, né, que está acontecendo no âmbito da reforma tributária, né, que é a criação do tributo saudável. É a gente tributar esses alimentos que são nocivos à saúde, né? Então, essa seria uma forma de proteger a população. A gente fazer essa tributação seria uma forma de proteger essa população. E aqui eu trouxe a campanha, né, que está sendo organizada pela Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, liderada pela ACT Promoção da Saúde, né, com essa ideia da construção de um tributo saudável, onde a gente teria tributável produtos como cigarro, o álcool e alimentos ultraprocessados, né? Já que eles são nocivos à saúde, a Dani trouxe todas as evidências concretas sobre isso, esses produtos deveriam ser tributados, né? Ter um preço elevado para reduzir a perspectiva do consumo. Na perspectiva da proteção, eu também trago um exemplo super recente do município do Rio, né, que é a questão da lei
de proibição de oferta e disponibilidade de alimentos ultraprocessados em escolas, seja ela pública, seja ela privada, né? Então, trago essa lei também, que é uma lei recente, que passou, que tramitou durante algum tempo, que foi aprovada esse ano no município do Rio e que vai ter validade a partir do ano que vem. Então, a partir do ano que vem, né, janeiro de 2024, a gente tem aí uma questão de proibição de alimentos ultraprocessados e numa intencionalidade de melhorar aquele índice de saudabilidade, né, que eu mostrei para vocês lá. Tomara que a gente, no nosso monitoramento, no estudo de monitoramento, a gente consiga mostrar o impacto dessa lei, né? Mas também o Estado cabe promover. Aí a Dani trouxe o exemplo do Guia Alimentar, que é uma estratégia de promoção, né? A gente vincular informação que seja adequada para que as pessoas possam ter as suas escolhas, né? A sua tomada de decisão. E aí a regra de ouro do Guia Alimentar, como a Dani colocou, é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados e fazer da nossa alimentação grande parte dela de alimentos in natura e minimamente processados. Mas também trouxe outros exemplos, né? O Circuito Carioca de feiras orgânicas é uma ideia, é uma forma de você promover uma alimentação adequada e saudável. O programa de aquisição de alimentos é uma outra ideia de promoção da alimentação saudável, mas também trouxe aqui para vocês esse documento, que é um instrutivo, que é um guia prático para uma cantina saudável, que foi construído em parceria do Desiderata, com a UFMG, com a Fiocruz e com a FRJ, muito no sentido de auxiliar os donos de cantinas a conseguirem implementar a lei, né, que foi aprovada aqui no município do Rio de Janeiro, né? Então, cabe também ao Estado dar condições para que esse setor possa atuar, né? Então, a gente construiu de uma forma conjunta esse guia prático, que aqui tem um sumário, né, que tem ali uma questão, ficou um pouquinho desfocado, né, mas tem ali o que é o alimento ultraprocessado, né, tem um pouco quais são as medidas que a gente pode pensar, mas eu queria destacar muito uma lógica que a gente acabou utilizando dentro desse guia, que seria como que a gente pode fazer substituições, tanto das preparações, né, quais ingredientes que a gente pode utilizar nas preparações em cantinas para que a gente possa ofertar alimentos mais saudáveis e diminuir essa questão dos alimentos ultraprocessados nesses espaços, como também como que a gente pode ofertar como que a gente pode tirar os alimentos ultraprocessados das cantinas, mas mantendo boas opções ou mantendo opções para que as crianças possam acessar alimentos nas cantinas, né? Então, esse é um guia que está disponibilizado no site do Instituto Desiderata, é público, todo mundo tem acesso. Também está no Observatório de Obesidade, coordenado pela essa pessoa aqui, pela Dani, né? Então, está colocado lá, está publicizado lá. Está também no Instagram do Instituto Desiderata, então é um guia de fácil acesso, né? Que está com um linguajar bem nesse sentido de dialogar com a população, né? Então, desculpa também ter avançado no tempo, acho que eu avancei um pouquinho mais do que a Dani, mas está aqui meu contato, né? Quem quiser me procurar, para a gente debater um pouquinho mais, me coloco à disposição. E obrigado. Passo a palavra para a doutora Emanuele. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Uma honra estar falando do lado de dois especialistas e muito obrigada à presença de todos. Eu vou falar sobre a minha perspectiva. Eu sou enfermeira, diferente dos colegas aqui da banca. Atuo na Superintendência de Integração de Área de Planejamento, que fica dentro da Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância aqui do município do Rio de Janeiro. Bem, em janeiro de 2020, a OMS listou para a gente 13 desafios de saúde urgente para a próxima década. Então, seriam 13 desafios que a gente ia precisar enfrentar ou resolver para que nessa década que nós estamos, a gente conseguisse uma melhor saúde global da nossa população. E aí, quando eu falo de saúde, eu estou falando do conceito ampliado de saúde. Eu estou dizendo que a forma que a pessoa vive, o que ela come, quanto ela ganha, qual é a escolaridade dela, onde ela trabalha, influencia direto no processo de saúde e doença, incluindo o acesso aos serviços de saúde. Então, é uma lista. A crise climática, que a gente sabe
que causa mortalidade em milhares de pessoas durante todos os anos. Ela diz que é importante levar a saúde nas áreas de conflito e crise, porque a gente sabe que nessas áreas onde possuem os maiores surtos de doenças, tornar acesso à saúde mais justo. A gente sabe da desigualdade, a gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, elas crescem desordenadamente, e isso depende do investimento de saúde daquele local. Expandir o acesso às medicações, a tratamentos, à vacina, parar as doenças infecciosas, parar a barreira de transmissão para HIV, para tuberculose, para sífilis, para as doenças negligenciadas. Preparar para a epidemia é muito mais custoso. A gente teve essa experiência, infelizmente, né, de enfrentar uma pandemia do que a gente planejar anteriormente uma possível pandemia. Investir em profissional de saúde, então investir nas categorias profissionais. Ganhar confiança pública, o que significa isso? Ter um vínculo com os nossos usuários, ter um vínculo com a população, para quando a gente precisar de estratégia, como a vacinação, a gente tem adesão em massa. Aproveitar novas tecnologias, tanto para prevenção, quanto para tratamento e diagnóstico de doenças. Lutar contra a resistência antimicrobiana, é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade, que a gente discuta sobre isso, que daqui a pouco a gente está voltando como era anteriormente na era antimicrobiana. Manter a limpeza dos cuidados de saúde, que a gente está falando de saneamento, dos locais, dos estabelecimentos, e proteger a população de produtos perigosos. E vai muito de encontro o que os dois professores trouxeram em relação ao acesso aos produtos e como a população se alimenta. Então, a gente sabe hoje que existe ainda milhares de pessoas com fome. Em contrapartida, existem outras milhares de pessoas com acesso a alimentos ultraprocessados, né? E aí, a gente também vê o crescimento exponencial de doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente precisa se organizar, e aí eu digo enquanto profissional de saúde, para que a gente possa enfrentar esse perfil que a gente tem hoje para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Bem, e aí por que a gente fala tanto das doenças crônicas não transmissíveis? Porque a gente sabe que elas têm uma alta mortalidade. Então, só para contextualizar, e eu sou míope, tá um pouco difícil para mim, as doenças crônicas não transmissíveis, elas matam cerca de 41 milhões de pessoas a cada ano. Dentre as principais causas das doenças crônicas não transmissíveis estão as doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias e diabetes. E no Brasil foram registrados mais de 730 mil óbitos e 41% deles ocorreram de forma prematura. Isso aqui é um recorte das causas e da taxa de mortalidade dos munícipes do Rio de Janeiro de 2022. Vocês encontram essa informação e outras informações no App Rio, que é um painel aqui do município, do Serviço de Vigilância, onde dispõe alguns dados. Esse aqui é um recorte, um deles. Eu recortei aqui, só para dizer que as doenças cardiovasculares, elas estão lá no topo, né? Por conta de doenças cardiovasculares, é que a maioria da população vem a óbito de forma precoce. E esse é o recorte de 2022. Não adiantava, para esse contexto, recortar 2021 e 2020, porque a gente sabe que, por conta da pandemia, quem ficou lá em primeiro lugar foram as doenças infecciosas por conta da Covid. E aí eu vou entrar aqui na minha área, atenção primária à saúde. Aquela pessoa ali é Bárbara Starfield, uma pesquisadora bem conhecida e que ela se dedicou a estudar esse nível de atenção e ela colaborou para as pesquisas nesse campo. Bem, quando eu digo atenção primária à saúde, eu estou falando também
de atenção básica. É que a gente não usa essa nomenclatura, entendendo a complexidade da carteira de serviços da atenção primária, e para a gente não diminuir, por vezes, mal compreendido, a questão do atendimento básico, a gente utiliza atenção primária, mas eu estou falando da mesma coisa. Tá? Então, a Bárbara Starfield, ela diz que a PS aborda os problemas mais comuns na comunidade, oferecendo serviços de prevenção, cura e reabilitação para maximizar a saúde e o bem-estar daquela população. Ela também lista os atributos da atenção primária. O que isso significa? Que a gente tem atributos essenciais e atributos derivados, e que é muito importante que todos eles funcionem e estejam ali dentro do processo de trabalho da atenção primária, para que eu consiga, em 80% das vezes, conseguir ter resolutividade por uma situação de saúde do meu usuário. Então, é muito importante que eu discuta sobre eles e que eu garanta que eles estejam ali caminhando em conjunto. Os atributos derivados, eles não são menos importantes que os atributos essenciais. Eles são complementares. Então, o que eles dizem? Que a atenção primária é o primeiro contato, é o acesso, é a porta de entrada para o usuário nos serviços de saúde e no SUS. Então, por isso que a gente fala que todo mundo tem uma unidade de referência, pelo menos aqui no município do Rio de Janeiro. Então, todo mundo tem a sua primeira unidade, a unidade que eu preciso ir, independente da minha condição, ou condições agudas ou condições crônicas, para eu ter acesso aos serviços de saúde. Longitudinalidade, isso significa que a minha unidade sempre vai estar ali, os profissionais para me atender, e os profissionais, em contrapartida, eles vão me atender em todo o meu ciclo de vida, desde criança, adolescente, adulto e idoso. Integralidade, alguns colocam como abrangência do cuidado, então eu entendo que essa equipe ela está disponível para me atender em todas as minhas necessidades. Coordenação do cuidado, que diz também sobre a organização da rede. A atenção primária também é ordenadora da rede, então através da atenção primária eu vou acessar os outros níveis de atenção à saúde e ela vai coordenar esse cuidado, tanto para me encaminhar, quanto para receber a contrarreferência da continuidade no meu cuidado. E os derivados, orientação familiar, comunitária e cultural. É muito importante que a gente compreenda, e aí por isso que eu digo que eles são complementares, porque não fazem sentido um acontecer sem o outro, que a gente entenda como esse usuário vive, aonde ele mora, qual é o contexto familiar dele, qual é a renda dele, qual é a escolaridade, porque isso vai afetar diretamente na sua saúde. Então, é muito importante que a gente entenda, e aí eu destaco os agentes comunitários de saúde nesse trabalho, que eles, além de serem profissionais de saúde dentro do serviço, eles também são moradores daquele território. Então, eles trazem o comportamento enquanto cultura. Então, essa troca e essa experiência contribui muito para o nosso processo de trabalho. Aqui vou passar, que eu já falei sobre isso, mas é sobre a atenção básica, que ela fala sobre promoção, prevenção, proteção e diagnóstico, para não me estender. E aqui é a expansão da atenção primária no município do Rio de Janeiro. A gente vem, ao longo dos anos, expandindo em unidade, mas principalmente em equipes de saúde da família, que é essa modalidade da atenção primária. Então, teve um momento ali que a gente diminuiu a equipe, em outro governo, e aí a gente veio aumentando, e está retomando os patamares de cobertura. E aí o processo de trabalho da PS inclui definição de território, responsabilização sanitária, porta de entrada preferencial, a descrição de usuários, então significa que eu conheço os meus usuários, que eu sei quem eu vou atender, que eles estão ali, que eu sei o meu território delimitado. E a carteira de serviços de atenção primária. Essa daqui é do município do Rio de Janeiro, baseada na carteira de serviços do Ministério. Ela descreve algumas ações, todas as ações que precisam ser executadas na atenção primária, e ela divide em essencial, estratégica e ampliada. E o que eu destaquei aqui? Que ela fala sobre alimentação saudável, e ela diz que a promoção da alimentação
ela é uma ação essencial. O que isso significa? Que todas as unidades de atenção primária, e aí especificamente 237 unidades do município do Rio de Janeiro, precisam ofertar ações de promoção para alimentação saudável. É essencial. Não é estratégico nem ampliada. Então, isso não significa que uma ou outra fazem, todas precisam fazer. Está na carteira de serviços. Bem, qual é o nosso desafio enquanto atenção primária? Aqui eu trouxe um recorte do CISVAN, que ele está falando sobre o estado nutricional dos nossos pacientes em ciclo de vida. Aqui é de 2021, ficou pequenininho, né, para vocês enxergarem. Aqui é de 2021, 22 e 23, mas o que eu queria trazer é que no ciclo de vida, criança, adulto e gestante, a gente percebe um aumento na obesidade. Então, isso conversa com as ações que a gente precisa promover para aquela comunidade. Isso está escrito lá na nossa definição. É importante que a gente conheça como é o diagnóstico da nossa comunidade para que a gente possa ofertar os serviços que façam sentido para aquela população. E aí eu destaco principalmente a obesidade infantil, que a gente precisa trocar muito com as escolas, e o PSE, o Programa de Saúde na Escola, tem esse papel, então é importante que aconteça e que essas atividades elas continuem. E também destaco as gestantes. A gente também enfrenta a mortalidade materna, e aí a gente estuda a mortalidade materna, e em alguns casos de mortalidade apresentam um aumento relacionados a aumentos de níveis pressóricos, né? Então, olha o quão é importante a gente conhecer a nossa população e discutir sobre hábitos saudáveis. Aqui é um outro desafio. Aqui fala sobre o percentual de crianças menores de 6 meses em aleitamento materno exclusivo. Né? Ali é uma mapinha do município do Rio de Janeiro, aonde está verdinho já passou de 60%, mas aonde está amarelo, não. Então, é importante que a gente discuta sobre isso. A gente sabe também que a escolaridade materna afeta diretamente na exclusividade da amamentação, e também a introdução dos ultraprocessados precocemente. Então, é importante que a gente discuta sobre isso com essas mães. Essas mães passam o pré-natal todo com a gente, lembra da longitudinalidade? Eu estou ali com ela, estou acompanhando. Então, é importante que eu já comece essa orientação durante o pré-natal e oriente a mãe enquanto amamentação. E aí eu também destaquei como um desafio, existem alguns estudos que falam que as pessoas inscritas nos programas de transferência de renda, elas estão aumentando a utilização dos ultraprocessados. Então, aqui no município do Rio de Janeiro, a gente tem 870.097 beneficiários do Bolsa Família. Então, a gente precisa conversar com essas pessoas, a gente precisa orientar as pessoas. Essas pessoas, os fatores são inúmeros, né? A professora já destacou. O alimento está chegando mais próximo dessas pessoas, a necessidade de eu escolher um alimento e não saber qual alimento escolher, né? Então, e isso ainda tem um recorte mais importante quando eu falo daquela família que é chefiada por uma mulher e quando eu falo daquela família que é chefiada por uma mulher preta. Isso também tem um recorte importante. Então, a iniquidade atuando diretamente no processo de saúde e doença da nossa população. E aí eu vou falar um pouquinho das perspectivas, né? Visto esse cenário, lá dentro da Subpav, que eu falei para vocês, tem a Superintendência de Promoção à Saúde, e aí ela vem desenvolvendo alguns materiais e algumas ações, junto às coordenações de área do município, para que a gente possa fortalecer essas ações coletivas sobre alimentação saudável. Então, esse caderno ele vai sair, provavelmente, é um spoiler, esse caderno ele vai sair provavelmente no próximo mês, ele só está diagramando. Então, a Denise, que é a superintendente de promoção, e toda a sua equipe muito competente, fez esse trabalho, e ele vai ficar disponível na plataforma, que depois eu vou passar o QR Code para vocês, e aí ele destaca que as ações de educação alimentar nutricional podem e devem ser desenvolvidas por todos os profissionais inseridos na atenção primária. Então, é importante que todos os profissionais conversem com os seus usuários e façam ações de educação alimentar.
Eu também destaco ali as equipes EMULT, né, /NASF, né, a gente chamava de NASF até pouco tempo, agora a gente chama de EMULT, são profissionais essenciais e complementares às equipes de saúde da família e trabalham veementemente para que a gente fortaleça essas ações. Além desse caderno, a SPS, né, a Superintendência de Promoção, desenvolveu também outros materiais, junto com a Ivisa também, sobre orientação para a população. Então, fala sobre os tipos de alimentos, fala sobre os ultraprocessados. É importante também que as equipes tenham acesso para elas poderem discutir, ter material para poder orientar os usuários. Esse material também é recente. Esse material ele foi criado para mídia digital, né? Então, lá no Instagram da promoção, esses materiais também ficam disponíveis. E aí, só para finalizar, ali é um grupo, né, da horta comunitária, que, em parceria com os territórios sociais, eles estão ofertando essa alimentação para uma equipe de saúde da família. Então, eles escolhem e ofertam para a equipe para melhorar a alimentação desses usuários. É lógico que, dentre as inúmeras equipes que a gente tem, é uma equipe, mas eu acho que é um início, é uma parceria bacana, é uma ação importante que vem sendo desenvolvida. Aquele QR Code vai direcionar vocês para a plataforma da Subpav. Lá na plataforma da Subpav tem todos esses materiais, tem a Biblioteca Carioca do SUS, tem todos esses materiais, e tem também o site do EpiRio, onde estão os dados de mortalidade e outros dados interessantes que a Superintendência de Vigilância trabalha. Obrigada. Obrigada, doutora Emanuele. A mesa agora está aberta para discussão. A gente está aqui com o assistente de palco e aquele que quiser fazer alguma contribuição ou tirar alguma dúvida com os palestrantes, fique à vontade, só levantar a mão. Oi. Boa tarde, eu sou Renata, nutricionista da Onis Dias. Eu sou nutricionista do PNAE, do município. Eu queria só fazer uma complementação, que em todas as escolas do município do Rio públicas, não existe mais alimento ultraprocessado, desde 15 de agosto. Tá? Boa tarde, eu sou Geila, parabéns pela mesa. E a gente vem falando muito sobre isso, né, para a população infantil, para a população adulta. A gente sabe que o guia é para a população adulta, né, 18 ou mais, mas tem uma faixa etária que a gente também precisa começar a parar para olhar, né, com mais carinho, mais cuidado, que são os idosos. Nas nossas instituições de longa permanência para idosos, a gente encontra muito o uso de alimentos ultraprocessados. Acho que a maioria, assim, é uma grande base da alimentação de idosos institucionalizados, o uso desse tipo de alimentação. Então, eu acho que a gente tem que beber da fonte, aí é uma discussão nossa aqui, porque a nossa população está envelhecendo cada vez mais, né? A gente quer que envelheça da forma mais saudável possível, mas parte dela já está aqui, né? A gente já está convivendo com essas pessoas. E acho que a gente precisa beber da fonte do que a gente pensou aí para as crianças, né? O que a gente pensa para aleitamento, que a gente fez, né? Como aleitamento materno, que a gente tem feito para as crianças, em relação igual agora nas escolas, começar a pensar também nos idosos institucionalizados e alguma forma de protegê-los. É isso. Oi, boa tarde. Primeiro, parabenizar, porque foi muito produtivo, muito boas as falas dos 3 professores. Meu nome é Alessandra, eu sou da Vigilância Sanitária do Estado. E, complementando o que a Renata falou,
Eu sei de uma escola privada que também já está mudando os alimentos da cantina. Então, assim, a fala foi de que o ano que vem que vai estar sendo exigido, mas eu estou percebendo essa preocupação já. Então, é muito gratificante ver que, mesmo nas cantinas privadas, já está tendo essa mudança de concepção. E eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que parabenizar. É uma luta muito difícil, né? De estar lutando contra as indústrias, né? Indústrias grandíssimas, a gente sabe que são interesses totalmente diversos, então é uma luta da vigilância municipal, da estadual, da Anvisa, e a tarefa está só começando, mas fiquei muito feliz de estar aqui, de ver esse trabalho grandioso, parabéns a vocês. Boa tarde, meu nome é Valerita, sou coordenadora de Vigilância em Alimentos aqui do Ivisa Rio. Eu queria parabenizar a mesa e dizer que a gente está começando, né, devagarzinho nas instituições particulares, desde o treinamento, com a equipe pequena, mas unida e forte, para poder conseguir que ano que vem a gente consiga que os ultraprocessados não estejam também nas cantinas das escolas particulares do município do Rio de Janeiro. Eu conto com a ajuda, né, porque ninguém trabalha sozinho, com a Andréia Ricardo Linardi, com a Márcia, que está aqui do meu lado, com a Cristiane Jordão, com a Thaís, com toda a equipe da CVA, né, com a Patrícia Maia, com toda a equipe da CVA, que faz todo um trabalho muito legal, e com a Ascom, que deu todo um brilho na nossa apresentação. Então, assim, que vocês divulguem, multipliquem isso, que normalmente de 15 em 15 dias, às terças-feiras, na parte da manhã, de 10 ao meio-dia, a gente está fazendo treinamento online com todas as escolas e todos os interessados, responsáveis também, porque quem for responsável por crianças que estão em escolas particulares e quiserem saber como que a gente vai atuar, estão convidados a participar. Boa tarde, meu nome é Fátima, eu faço parte da Coordenação de Vigilância de Alimentos, né, de uma gerência que faz a parte toda de acompanhamento em relação às questões de unidades educacionais públicas e privadas do município do Rio de Janeiro. E a gente traz justamente, assim, primeiro parabenizar a mesa, né, pela excelência em relação ao tema, um tema que de longa data já muito nos preocupa, enquanto cidadãos, enquanto também profissionais que têm um cerne, né, em relação à questão da saúde, onde a alimentação adequada e saudável ela se insere. E o que eu percebo é que em relação a esses anos todos, né, de trabalho em função dessa temática, a gente vem num processo, né, que é um processo de construção global de várias iniciativas que têm o intuito mesmo de promover e de proteger a população em relação às suas escolhas alimentares. E eu tenho uma dúvida, um esclarecimento só que eu gostaria de perguntar, acho que é Emanuele, né, da promoção da Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Saúde. Quando você fala em relação às questões das hortas territoriais, eu queria que você falasse, se você pudesse esclarecer um pouquinho mais como é que isso se dá, porque no município do Rio de Janeiro, numa longa data, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade, né, tem todo o processo de hortas cariocas, processos de alguma maneira, né, em relação às escolas também, no sentido de estar trabalhando a lógica de implementação de hortas escolares, que já veio desde 1985, ela, na verdade, infelizmente, de alguma maneira interrompeu. E uma coisa que me chama muito a atenção é que quando a gente trabalha em relação às questões de discutir alimentação escolar e a promoção dessa alimentação adequada e saudável nas escolas, a gente tem um processo de, desde 2014, pela LDB, a gente tem lá focada a lógica em relação à questão desse tema da educação alimentar e nutricional ser um tema transversal em relação a essa proposta. E uma das questões que às vezes a gente fica um pouquinho ávida é que no projeto político-pedagógico de cada escola, se a gente for pensar em relação à questão de você trabalhar a lógica da alimentação adequada, territorializada, o quanto também esse também é um rico instrumento, o próprio projeto, numa discussão mais coletiva das escolas, de poder incorporar ações que sejam de proteção, né? Se a gente for trabalhar em todas essas políticas, pelo próprio Ministério da Saúde, quando ele traz a questão de ambientes saudáveis, né, de proteção saudável, o próprio Ministério de Saúde, quando traz a lógica dos seus diversos ambientes, fazer também que tenha promoção desses ambientes com ofertas saudáveis.
Então, tem todo um escopo em relação a essas iniciativas. O próprio Pacto de Milão, quando o município do Rio se faz representar em relação a ele, traz também alguns desafios para a cidade. E eu queria entender um pouquinho mais como é que está se dando esse escopo em relação a essas hortas territoriais, que é um projeto bacana, é um projeto que, na verdade, ele veio de uma longa data, tentando-se, na verdade, né, dar esse escopo de identificar essas potencialidades territoriais. Então, se eu falo de Vargem Grande, eu tenho taioba em todos os locais, né, até numa estrada ao lado, né, você tem a Embrapa, que faz também alguns, na verdade, né, incentivos em relação a essa lógica de você produzir. Porque falar de alimentos ultraprocessados, você traz uma questão de desafio, dar a informação devida à população, e a escola tem embrionariamente uma questão bastante, né, de responsabilidade, como é que a gente traz essa família também para essa discussão, para esse entendimento, né? Aproximar isso, tem todo um escopo, né, de persuasão, porque o alimento ultraprocessado ele traz uma praticidade, ele traz lá algumas variáveis, né, que de alguma maneira torna-se sempre muito mais a busca mais, enfim, né, mais fácil de obtenção e por um preço bastante menos oneroso. Então, eu queria, se você pudesse falar só um pouquinho mais como é que está se dando isso, porque isso é bem bacana, né, da gente entender como é que isso se dá. Eu esqueci seu nome. Fátima. Bem, Fátima, é bem embrionário, e isso que eu trouxe foi uma ação, mas o Território Social é um programa da Prefeitura, em parceria com a ONU e o Instituto Pereira Passos, que identificam pessoas com vulnerabilidade e acionam todas as secretarias da Prefeitura, né? E aí cada uma vai garantir o direito de acordo com o seu escopo, e assim acontece na saúde. E aí, em uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, em uma horta carioca, eles fizeram essa ação. Eles disponibilizaram os alimentos colhidos para uma equipe onde tinha a identificação do território social, onde um grupo de pessoas foi identificado em relação às suas vulnerabilidades. Foi uma ação que deu certo, né? E aí estamos estudando a viabilidade da ampliação dessa ação, que é super válida. Então, está bem no início, existem algumas discussões, inclusive de emprego para as pessoas nessa horta, para que elas possam, enfim, fortalecer a renda e se alimentar de forma saudável. Mas está bem no início, e aí foi uma ação bem exitosa, eu trouxe de destaque. Mais alguma pergunta? Aqui na frente, Carla. Obrigada, boa tarde. Sou Tatiane Caldeira, sou assessora da Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância. Eu só queria complementar o que a Emanuele falou para a Fátima. A gente está falando de 237 unidades de atenção primária pelo Rio de Janeiro, então a capilaridade disso é muito grande. Então, hoje a gente sabe que dentro de cada uma dessas unidades também existem alguns grupos de convivência, onde a gente envolve esses idosos, essas crianças, também para pensar algumas alternativas. E aí, desde essa construção de hortas em espaços muito pequenos, né, no terreno da própria unidade, no terreno da escola, porque a atenção primária tem essa base de trabalhar o território. Então, onde é possível isso? E aí, muitas vezes, o cultivo desses alimentos acaba sendo uma prática terapêutica, mas ela acaba voltando para o próprio usuário consumo e experimentar outros sabores, enfim, acesso. Porque a gente está falando de áreas também muito vulneráveis, né? Como a Manoel trouxe, de muita iniquidade. Então, muitas dessas famílias vivem de doação, elas não têm escolha, né? Elas não escolhem o que elas vão comer, elas ganham e elas comem, né? Então, a partir dessas discussões dentro dessas unidades de atenção primária, elevar um pouco essa discussão com outros setores e por isso escola, enfim, outros parceiros que as unidades de atenção primária acabam
convocando para essa discussão, justamente para que a gente não só oriente eles, como a Emanuele falou, a comerem melhor, mas quais as vias que as pessoas vão poder ter para ter acesso a isso? Então, vai começar pela horta da própria unidade? Então, vai começar pela horta da própria unidade e aí a gente vai trabalhando essas possibilidades. Então, de fato, bastante desafiador, mas a gente está também disponível a outros parceiros que queiram se juntar a gente. Obrigada. Mais alguém? Não? Então, eu encerro agradecendo a participação de todos, mas principalmente dos nossos palestrantes, a doutora Daniela, o doutor Paulo César e a doutora Emanuele. Muito obrigada.